Para complementar a nossa última aula, eu quero passar com você algumas estruturas da escrita de prompt. Quero ensinar para você um pouquinho de prática de como escrever um prompt, dos elementos que a gente pode usar. E eu vou ensinar para você alguns conjuntos de elementos que vão ficar muito fáceis para você aplicar sempre que você precisar abrir aí a tela do ChatGPT. Então vamos começar aqui, vamos focar na parte de inteligência artificial, padrões gerais de construção de prompt. Esse acrônimo é o PTF. P de papel, a gente vai dar um papel, uma persona pelo qual o ChatGPT vai processar ali o conjunto de informações que ele tem. Depois a gente vai designar a tarefa que ele tem que fazer com esse papel na cabeça e especificar o formato de entrega daquela tarefa em si. Então, vamos olhar um exemplo para ficar bem claro para a gente. Papel é quando a gente determina a forma que o ChatGPT deve agir na tarefa que a gente vai dar em seguida. Então, nosso exemplo diz assim: como um estrategista de mídia digital com especialização em Google e Meta Ads, faça nananana. Então, este é o primeiro exemplo. Lembra sempre disso. Se a gente tem que focar na resposta, na resolução que o ChatGPT tem que dar para a gente tem que fazer um pensamento de trás para frente e pensar quem é a pessoa, o perfil mais adequado para me entregar essa tarefa. A partir do momento que eu penso dessa maneira, eu consigo olhar e determinar a função que eu vou delegar para o ChatGPT. No nosso caso, como a tarefa que vem a seguir diz assim: crie um plano de mídia digital com foco em gerar consideração e tráfego para uma landing page de produto. Então, já que a minha tarefa é criar um plano de mídia, o papel que eu vou delegar para o ChatGPT é de um estrategista de mídia. Então, o papel sempre anda em conjunto com a tarefa e a tarefa determina o papel. Lembra sempre disso. Então, quando você precisar fazer um planejamento de conteúdo, o papel vai ser um estrategista de conteúdo. Na hora que você precisar trabalhar com criação, o papel vai ser alguém de criação. Quando você precisar trabalhar com logística, o papel vai ser alguém no marketing com essa função de construção de portfólio. Então, você sempre vai fazer essa associação da tarefa e qual é o perfil mais adequado, mais indicado para responder essa tarefa. Então, sempre que você fizer isso, você vai fazer esse processo rapidinho na sua cabeça. Então, se eu quero X, quem é que me entrega X? Fulano. Haja de acordo com fulano de tal, e aqui não é uma pessoa, né? É um cargo, uma função, uma descrição de habilidade. Me execute a tarefa tal. Então, papel, tarefa. Depois, eu preciso dizer para ele como eu quero que a tarefa seja feita. Então, eu falo assim: me traga o plano de mídia no formato tabela, detalhando os meios e os formatos que a gente deve incluir, com divisão de verba de R$10.000 entre eles, que é o budget total. Deixe claro o KPI de cada item do plano e finalize com uma conclusão de como esse plano atende o objetivo de gerar consideração e tráfego. Beleza, eu dei aqui um pouquinho de objetivo macro para esse plano de mídia e agora ele está preparadíssimo para poder trabalhar e mostrar para a gente um plano de mídia com esse detalhamento. E aí eu quero mostrar na prática o tipo de resposta que o ChatGPT devolve para a gente quando a gente manda um prompt construído sobre a lógica PTF, papel, tarefa e formato. Então vamos lá, ó, aqui está o nosso prompt, igual você viu ele construído lá, sem mudar nada. Então uma vez que a gente joga esse prompt aqui, ele vai começar a trabalhar. Então ele traz assim, claro, aqui está o plano de mídia digital, focado em consideração e tráfego para uma landing page de produto com investimento de R$10.000, utilizando Google e Meta Ads. Por quê? Porque eu pedi para ele ser especialista nisso, então ele vai me trazer aqui um plano que não diz respeito à especialidade dele. Ele detalha aqui no formato tabela, né? Cada canal, cada formato, cada KPI, a distribuição de verba, a porcentagem da verba
e uma estratégia, uma observação de como deve ser trabalhado. Perfeito, já dá para começar a partir daqui. Ele traz KPIs globais esperados, então vamos procurar um custo por clique menor do que 1,60, um CTR médio maior de 2%, e ele vai colocando aqui. E no final ele traz uma conclusão para dizer como é que ele está equilibrando a intenção de busca com impacto visual e defende o plano de mídia para a gente. Então, como você está vendo aqui, definir o papel, especificar a tarefa e detalhar o formato que a gente quer de entrega é o que permite a gente começar a ter respostas mais aderentes da inteligência artificial. Mas podemos trabalhar também de outras maneiras. Por exemplo, a gente pode começar a construir um prompt mais direto, né? Lembra do que eu ensinei para você sobre o one-shot prompt? Definir uma tarefa simples o suficiente para ele ir lá fazer e voltar? Então, você pode usar, por exemplo, essa estrutura de comando aqui, que é delegar uma tarefa, explicar como essa tarefa deve ser feita e a finalidade que você quer, digamos assim, saciar uma vez que essa tarefa foi realizada. Então, vamos lá. Ó. Avalie o desempenho das marcas do segmento de cosméticos no Brasil. Tarefa, uma análise. Depois que eu dou uma tarefa, eu preciso explicar como eu quero que essa seja feita. Então, identifique os pontos fortes e fracos de cada marca. Com base nisso, me traga oportunidade de negócio e marketing para a gente implementar na nossa marca. Legal. Mas para que eu quero isso? O objetivo central é desenvolver estratégias que fortaleçam a nossa marca, gerando maior diferenciação frente à categoria. Por quê? Porque se eu dou para ele a finalidade daquela tarefa, ele faz a tarefa pensando na finalidade e eu consigo usar de maneira mais útil o que ele me mandar. Então vamos lá, por exemplo, a gente vai trabalhar e ver esse prompt sendo executado. A partir do momento que esse prompt é enviado para a inteligência artificial, a gente vê que tipo de resposta ele dá para a gente. Então, mandei exatamente o prompt que a gente acabou de estudar, como ele deve ser construído, e ele passa a mandar para a gente aqui Natura, Boticário, Simple Organic, linha Bruna Tavares, todas essas marcas que ele escolheu para avaliar, ele fala os pontos fortes, os pontos fracos e as oportunidades que a gente pode ter para a nossa marca olhando a estratégia do concorrente. Veja, ele fez isso bem detalhadinho. Depois ele ainda traz os insights gerais, as oportunidades de mercado resumidas e combinadas. Traz uma ação estratégica também e mostra para a gente aqui exatamente o que a gente pediu. É claro que nesse tipo de prompt, você também poderia aqui, no nosso como, determinar quais são os concorrentes que ele deveria avaliar, né? Então, isso é possível de ser feito. Isso melhoraria ainda mais essa análise e seria mais aderente ainda para a nossa finalidade como um todo. Então, você poderia, inclusive, pedir só marcas internacionais a título de um benchmark internacional. Você poderia pensar ou só as marcas de luxo para poder ter outros insights. Então, você aqui poderia, nesse prompt, enriquecer trabalhando um pouquinho mais algumas características. Então, essa é uma das formas de você trabalhar. Uma outra forma de você trabalhar é sendo também bem direto ao ponto nesse estilo de prompt aqui, que é dizer qual é o seu problema, qual é a sua meta e o que você acha que deve ser feito ali como tarefa para você poder resolver o problema e alcançar a meta. Em outras palavras, você pode falar assim, estamos com problemas para crescer nos atributos de marca ligados à proximidade com o público. Isso é um problema, o problema da marca, o problema da empresa. Esse é o problema pelo qual hoje você está ali buscando uma resposta. Se você tem um problema, provavelmente ele está te impedindo de alcançar algum resultado positivo esperado, que é a nossa meta. Então, essa marca que está com esse tipo de problema, ela precisa crescer nesses atributos nos próximos 8 meses, porque senão ela começa a perder ali realmente share of mind e share of heart também. Então, ela precisa recuperar rápido essa falta de conexão e proximidade. Então, a meta
É exatamente trabalhar nisso. Agora, qual que é a tarefa? Se somos aqui marqueteiros e publicitários, estamos falando de tarefas de comunicação. Então, preciso de um plano de comunicação com foco em ações práticas junto ao público-alvo da marca, que aí eu posso anexar ou detalhar para a gente alcançar esses atributos que a gente está perdendo. Então, a partir do momento que a gente tem esse prompt para trabalhar, olha o tipo de resposta super interessante que o ChatGPT envia aqui para a gente. Para dobrar os atributos da marca, especialmente no público aqui, que a gente detalhou como jovem ABC do Sudeste, universitários e amantes do sertanejo, é necessário um plano de comunicação que vai além da mídia e blá, 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 blá. Então ele vem e constrói o objetivo principal do plano de mídia, plano de comunicação para ganhar proximidade, ele trabalha aqui, ó, presença cultural, conteúdo, que mais que ele colocou aqui, ó, experiência digital personalizada, e para todas essas sugestões, ele trouxe um plano de ação, o objetivo e os KPIs esperados ali para dentro. E aí você pode gostar de algumas dessas coisas ou simplesmente pedir para ele pensar em mais opções. Ele ainda finaliza aqui com métricas e traz uma conclusão bem legal para poder trabalhar. Então, olha só como, mesmo um prompt curto, ele é capaz de gerar uma resposta avançada só porque ele foi trabalhado estruturalmente, desenhadinho, para poder trazer boas respostas. Agora, uma estrutura que eu gosto muito de trabalhar quando eu estou trabalhando no ChatGPT para trazer ali inspiração para dentro da agência publicitária é o PET. O PET ele é um pouco a mistura de algumas estruturas que a gente já viu, mas ele traz dois elementos chaves que são muito legais. O primeiro é, o PET exige que você coloque no prompt ou como documento anexo alguma entrada relevante o suficiente que ele se inspire, identifique padrões e faça a entrega. Depois você especifica a tarefa, mas também dá uma expectativa daquilo que você considera que é bom. Porque aí a inteligência artificial, sabendo o que você considera bom, ela tende a aproximar ainda mais as suas respostas para isso. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo, ó, como um redator sênior com experiência em construção de carreiras publicitárias é o meu papel. Agora eu preciso dar uma entrada para esse redator sênior, né? Ele tem que analisar as maiores campanhas, as mais premiadas, todas elas brasileiras, todas elas de publicidade, identificar os padrões e oportunidades ali de sucesso. Então, ele está trabalhando um prompt nesse sentido, essa é a entrada dele aqui. Neste caso, eu falo para ele ir à internet e trazer a referência. Então, eu construo uma entrada, liberando ele para ir para fora e depois voltar. Mas aqui a gente poderia trocar o analise as maiores campanhas, e aí ele iria para fora por um documento anexo escrito melhores campanhas de 2025 ou da última década no Brasil. Então, a partir do momento que você coloca insumos ou orienta onde ele busca esses insumos, a resposta dele fica muito mais interessante e mais objetiva. O resto você já aprendeu, é detalhar a tarefa e explicar a expectativa, ora eu chamo de objetivo dependendo do prompt, ora não, expectativa que é exatamente o desejo final de quem delegou a tarefa, o que ele quer, o que ele quer receber, que tipo de material ali vai deixar ele feliz. É isso que você tem que colocar aqui no prompt. Então, ó, veja aqui na prática a gente usando esse do redator sênior. A gente coloca aqui o mesmo prompt que a gente acabou de aprender e olha como ele vai fazendo exatamente o processo. Ó. Etapa 1, analisar os padrões de campanha, escolheu algumas campanhas, olhou a verdade humana, o posicionamento, a simplicidade, a estética. Como a gente não deu critérios, ele criou os critérios. Depois ele vem para o posicionamento de verdade e aí ele começa a dizer o que ele entendeu sobre a marca e aí trabalha aqui um conceito e vai até um pouco mais longe, mostrando que o desdobramento desse conceito ele é possível numa campanha 360 graus. E para a gente encerrar, uma outra estrutura um pouquinho turbinada, por assim dizer. É uma estrutura onde você vai dar o contexto pelo qual te levou a procurar uma resposta ali na frente do ChatGPT. Depois vai passar uma tarefa para esse ChatGPT executar, dando uma meta clara, ou seja, ganhar mais seguidores, ganhar engajamento, gerar tráfego no ponto de venda, enfim, qual for a meta.
você tem que especificar junto da tarefa, porque aqui ele está fazendo. Bom, beleza, então o trigo caiu. A minha tarefa aqui é pensar numa forma de vender biscoito, mesmo que o preço tenha se elevado por causa do trigo. Qual que é a minha meta? Vender 2 biscoitos por dia. 2 pacotes de biscoito por dia. É uma meta. Você pode ter essa meta, mas é mais interessante você ter metas alinhadas com o seu gestor e metas mais, digamos assim, ostensivas, que realmente vão te fazer se mover para alcançá-las. E aí, para encerrar, você dá um exemplo daquilo que funciona, daquilo que você acha que é bom, daquilo que você acha que acertou com chave de ouro. Então você vai pegar todas as suas referências e vai conseguir trabalhar dando para você e para a inteligência artificial clareza e especificidade. A mesma coisa vale para esse último prompt. Então, estamos lançando um novo sabor de hambúrguer com molho especial exclusivo. Precisamos pensar em sites que despertem o público de fast food à experimentação. O objetivo é gerar curiosidade pelo produto e fazer as pessoas falarem desse lançamento. Um exemplo bem sucedido de insight é a campanha de Snickers com o conceito "Você não é você quando está com fome". Então, eu não só digo para ele aqui o que eu preciso que trabalhe, mas eu dou uma referência daquilo que eu acho que é bom. Olha como ele começa a trazer os insights com um grande título, argumentação, insight de público, insight de contexto, inspiração para a marca. E ele vai trabalhando aqui 3 opções de insight. Depois, se você tiver curiosidade, você pode clicar e ver aqui, porque é muito legal. Então, esse último prompt ele vai trabalhar um contexto, certo? Então, você dá um contexto para a inteligência artificial. Você fala, a gente está discutindo aqui sobre o lançamento de um novo sabor de hambúrguer. É um contexto. Qual que é a tarefa? Bom, vamos pensar em insights para a gente poder despertar o público para experimentar esse novo produto? Legal, é uma tarefa. Agora, como a gente vai fazer isso e para que a gente vai fazer isso? Meta, ou seja, o objetivo é gerar curiosidade pelo produto e fazer as pessoas falarem desse lançamento buzz. Um exemplo daquilo que a gente acha bom, louvável e poderoso, que é o exemplo de Snickers, "Você não é você quando está com fome". Então, uma vez que você passa a trabalhar exatamente esse formato, você passa a ter também esse tipo de resultado. Você vai ver insights estruturados, bem bonitinhos, bem aderentes ali para aquilo que você está de fato trabalhando. Então agora é a sua vez, você vai abrir o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, enfim, aquilo que você estiver usando, e você vai fazer o exercício de escrever um prompt completo para cada estrutura que eu te ensinei, tendo como objetivo usar ali de insumos aquilo que você faz no seu dia a dia, na sua profissão, na sua empresa, tá bom? Então, se você trabalha aí com marcas, usa os prompts e fala de marcas. Se você trabalha com serviço, produto, com influenciadores, com conteúdo, com criação, departamento, mídia, produção, estratégia, não importa. Pega cada modelo de prompt, testa mudando o texto para um texto que faz sentido para a sua profissão, para as suas funções, vai lá na comunidade, copia e cola para que eu possa ver os testes que você fez, possa te dar outros hackzinhos e dicas para a gente poder ir enriquecendo essa troca de experiências e de mensagem. Então, Prompt Master, essa é a segunda aula e eu já estou te ensinando estruturas para você poder escrever em qualquer ferramenta de inteligência artificial, bom? Então, vem muito mais aulas por aí, vai ser muito legal essa jornada de como eu entro no mundo do prompt, aprendo a escrever, aprendo a gerar resultado e até onde esse mundo pode me levar. Que mais para frente, aí, nas últimas aulas, a gente vai falar muito mais tecnicamente de como você pode usar o prompt para conquistar coisas incrivelmente legais.